Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Moraes Filho, servo de Deus na cidade de Xinguara, aqui no sul do Pará. A nossa reflexão hoje é baseada em 2 Reis, capítulo 20, e versículos de 1 a 11, que fala sobre a doença e recuperação de Ezequias. Bom, Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C. A sua história ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa do seu reinado, mas também pela forma como sua vida foi prolongada milagrosamente pelo Senhor após uma grave doença. O nome Ezequias significa Jeová é minha força. Venha comigo. Judá teve apenas 6 reis, cujos nomes passaram para a história como bons reis. Entre os 19 que ocuparam o trono, Ezequias estava nessa escassa lista, que contava ainda com Asa, com Josafá, com Joás, com Jotão e com Josias. As escrituras sagradas declaram que Ezequias depositou toda a sua confiança em Deus, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Jerusalém, nem antes e nem depois. Também pudera. Em seu reinado, o rei mandou abrir a porta da casa do Senhor, estabeleceu culto a Jeová, culto esse que foi interrompido pelo seu próprio pai anteriormente. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas, destruiu os postes de adoração pagã, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele momento os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Ezequias restaurou ainda a celebração da Páscoa, derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Quer dizer, mesmo diante de toda essa obra magnífica e significativa perante Deus, o rei contraiu uma terrível enfermidade. E eu aqui louvo e glorifico a Deus. Sabe por quê? Porque trabalhar na seara de Deus não significa estar livre das enfermidades. Andar em santidade não é a garantia de isenção dos problemas desta vida. Agora, se você vive na presença de Deus, Ele sempre vai estar do seu lado. A ordem dada para o rei era que ele colocasse a casa em ordem, porque iria morrer daquela enfermidade. Na minha opinião, o rei estava perfeitamente diante de Deus, isso falando de forma espiritual. Talvez esse dito colocar em ordem poderia significar pagar as contas, nomear um sucessor para o trono, dividir a herança, pedir perdão a alguém que tenha ofendido, entre diversas outras coisas. Mas na hora que o rei recebe a notícia de Isaías, ele não pensa nisso. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor e chorar diante do Senhor. Em suas palavras chega a dizer: fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está lembrando a Deus, ele está conversando com Deus. E as atitudes, elas mostram quem realmente somos. Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam a Deus. Como Ezequias mesmo disse em oração, suas atitudes eram retas aos olhos do Senhor e não fazia apenas o que era certo aos seus próprios olhos. Ele obedecia à vontade de Deus. Muitas vezes, querido, nós somos assim, fazemos o que queremos e achamos correto, não é? Mas precisamos aprender a ter atitudes que sejam de acordo à vontade do Senhor. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a Bíblia, contemplando os maus e também os bons. Ora, depois da oração, o Senhor disse para Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E diz a Bíblia que ele viveu ainda por mais 15 anos, se livrando dos seus inimigos. Então, queridos, a mensagem final: procure fazer a vontade de Deus, largue a idolatria, busque unicamente servir a Deus, e na hora da angústia, na hora da depressão, da falta de paz, na hora da enfermidade, ore a Deus, chore diante dele, e suas lágrimas certamente serão transformadas num grande milagre. Por hoje é só, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.